Boa tarde, internauta. Seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar um pouco sobre o jogo entre Cruzeiro e São Paulo. Ontem, na Arena do Jacaré, um bom jogo, 3-3, onde o Cruzeiro conseguiu melhorar um pouco seu rendimento no futebol. Falar também sobre o clássico de sábado, às 18 horas, na Arena do Jacaré, entre América e Atlético. Comigo aqui do lado, Juverci Júnior, redator do Portal Tempo. Boa tarde, Juverci. Boa tarde, é sempre um prazer poder participar do programa. Aqui também no estúdio, Daniel Ottoni, repórter do Jornal Tempo. Boa tarde, Ottoni. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Então, colegas, o que vocês acharam do jogo de ontem? Juverci, o jogo de ontem do Cruzeiro contra o São Paulo, melhorou mesmo? O Cruzeiro pode dar esperança para o torcedor? Um confronto contra o São Paulo é sempre um jogo complicado. Acho que é um dos principais clássicos no país. Cruzeiro e São Paulo tem um histórico muito grande. Copa do Brasil, que o Cruzeiro venceu com 2-1, um gol de virada, quase sofreu o gol de empate no fim da partida. Acho que esse jogo começou a marcar bem a história entre Cruzeiro e São Paulo, não é verdade? Sim. Depois disso, se tornou um clássico das multidões. O estádio sempre lotado e sempre um confronto muito complicado. Atualmente, o tabu estava para desistir para ser quebrado. O Cruzeiro veio de um retrospecto não muito bom contra o São Paulo e já apresentava um futebol muito ruim no Brasileiro nas últimas rodadas, por isso que ele está beirando ali a zona de rebaixamento. Ontem o Cruzeiro realmente apresentou um bom futebol, voltou a ser o Cruzeiro aguerrido, um time que luta, um time que busca o gol, um time unificado, que eu acho que é algo que não estava acontecendo no Cruzeiro, união. A gente percebia que o time era muito setorizado no aspecto de quê? Meio campo, defesa, ataque. Não tinha uma união, não tinha uma entrega dentro de campo. E eu percebi isso ontem. Achei o jogo interessante. É um jogo difícil, realmente. O Cruzeiro buscou a vitória o tempo todo. Teve um pênalti muito mal marcado, porque, sinceramente, na minha opinião, o Cícero ele bateu um pé um com o outro e o vento derrubou, porque o Fábio estava pelo menos 1 metro de distância dele, ele se jogou, literalmente, e o juiz caiu na onda dele. Marcou o pênalti, justiça seja feita, o Fábio defendeu. Então foi um jogo complexo, eu acho que o resultado foi justo. E lembrando aos internautas, podem enviar suas perguntas para no Portal Tempo, basta entrar lá no site e enviar suas perguntas para conversar aqui comigo, com o Juverci e com o Daniel. E para você, Daniel, o Cruzeiro realmente teve um desempenho favorável, teve um bom aspecto no ataque, tinha muito tempo que não conseguia fazer 3 gols? Realmente, no ataque o Cruzeiro foi bem depois de várias rodadas aí sem muita produção, sem muita qualidade ofensiva. Mas algum tipo de preocupação permanece em relação à defesa. Tomou 3 gols, no gol do Dagoberto, atacante do São Paulo, penetrou na defesa do Cruzeiro ali, sem sofrer falta, sem sofrer uma marcação mais contundente por parte da defesa do Cruzeiro. Mas o time mostrou um pouco mais de vontade, mostrou que ser um time aguerrido, que corre atrás do resultado. Sofreu a virada e pôde correr atrás aí do resultado desfavorável. Se o time manter esse tipo de atitude, dificilmente vai cair para a segunda divisão. Isso é o que a torcida realmente está esperando do time do Cruzeiro. O Cruzeiro tem confrontos diretos ainda, né? Tem um jogo contra o Bahia, contra o Ceará, contra o Atlético Paranaense e contra o próprio Atlético Mineiro. São adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Para você, Juverci, o Cruzeiro mostrou que realmente é o candidato a não cair desse grupo? Sem sombra de dúvidas. Acho que o Cruzeiro, pelo futebol apresentado ontem, se ele conseguir manter um ritmo... E ontem a gente percebeu uma coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos, né, Daniel? Alegria. Um time alegre, um time aguerrido, um time lutador. Na comemoração dos gols, você vê a alegria do jogador. O Charles vibrou muito. Chamando os outros Anselmo colegas. Ramon vibrou muito, chamou os jogadores para poder comemorar, ou seja, mostrou que o grupo está tentando se unir mais uma vez, porque nos últimos jogos parecia que era um grupo partido, igual eu falei, setorizado, porque era um setor criticando o outro, a produção do outro, a defesa falhando, mas o ataque também não fazia muitos gols. Então, parecia aquele grupo partido, que é algo que no futebol a gente nunca tem certeza, porque é tudo muito incompreensível no futebol, essa questão de grupo partido no futebol, não é verdade? Porque sempre tem aqueles grupos mesmo que são os mais amigos, só que tem que ter a união entre o grupo inteiro. Eu acho que o Cruzeiro não cai para a Série B. Eu estou batendo martelo, estou colocando meu nome em jogo aqui. A minha aposta é essa, o Cruzeiro não cai para a Série B. Se, tem uma objeção, se ele manter pelo menos 50% do ritmo de jogo que ele jogou ontem, ele não cai.
E para você, Daniel, o Cruzeiro é um candidato, seu candidato favorito a não cair para a segunda divisão? Sim, eu também acredito que o Cruzeiro não vai cair para a segunda divisão, principalmente se mostrar aí um pouco dessa vontade que foi mostrada ontem. A torcida, inclusive no final do jogo de ontem, aplaudiu a equipe pela determinação mostrada. Agora, se o Cruzeiro voltar a apresentar o futebol pífio que estava sendo demonstrado nas últimas rodadas, fatalmente vai ser um fortíssimo candidato a cair, porque os times de baixo aí podem eventualmente conseguir vitórias e com futebol de pouca qualidade, a possibilidade de cair para a segunda divisão, realmente o Campeonato Brasileiro não perdoa uma qualidade aí porque a gente ruim. percebia em campo, o Cruzeiro ele tomava um gol, ele ficava completamente desestabilizado. Perdia mesmo. Ele se perdia em campo, passes errados o tempo todo e não tinha um poder ofensivo. Eu acho agora com a volta do Wellington Paulista, o Keirson, esse gol foi muito importante porque o Keirson é um bom jogador. Só que ele vem de 2 anos, numa sequência muito ruim de contusões, de passagens em pequenos períodos por alguns clubes do Brasil, clube fora também. Então isso prejudica muito o jogador tem uma sequência. E eu acho que agora, com esse gol, acho que ele vai encaixar assim, uma sequência, até porque o Wellington Paulista ainda não está preparado fisicamente e preparado para poder assumir esse compromisso tão forte que o Cruzeiro vai ter nas últimas rodadas. Os internautas estão aqui participando, colegas. O Amaral pergunta, justamente era esse assunto que ele estava comentando, se o Keirson mostrou para que veio. Então, é o que eu acabei de dizer. O Keirson, ontem ele fez um gol de quê? De centroavante mesmo, trombando com o zagueiro, a bola passou por cima do Rogério Ceni, meio que ele chutou meio prensado com o zagueiro, né? Um gol de centroavante. Ele se movimentou bem ontem, eu achei a participação dele interessante. Mostrou cansaço, né? Mostrou cansaço, foi substituído por uma contusão, parece que ele tomou uma pancada e alegou muitas dores, um certo inchaço. Mas nada que preocupa para o próximo jogo, que é só na outra quarta-feira. Segundo o próprio jogador falou, que ele vai fazer um tratamento intensivo para poder desinchar o tornozelo e voltar e jogar na partida. Mas eu acho que foi uma boa partida, sim. O Daniel comentou sobre a defesa do Cruzeiro, o Amaral também aqui de Belo Horizonte pergunta se a zaga não deveria ser Naldo e Vitorino, tirando o Léo da jogada. O Léo é um jogador que está sendo duramente criticado, né? Criticado nas últimas rodadas aí. O Vitorino, todos sabem do potencial e da qualidade do zagueiro uruguaio. É um titular da zaga do Cruzeiro, o Léo está sendo contestado e eu acredito que o Naldo merece uma oportunidade no time do Cruzeiro. É um jogador que que chegou ao Cruzeiro desconhecido, aguardou pacientemente pela sua oportunidade, quando a teve, soube aproveitar e caso tenha novamente uma oportunidade aí, eu acho que ele pode fazer um papel interessante que vai ajudar o time do Cruzeiro e acho que ele pode ajudar o time do Cruzeiro aí num desempenho superior ao desempenho que o Léo está apresentando no momento. E vale ressaltar que o nosso zagueiro que nós estamos citando, o Naldo, ele tem um futebol parecido com o do Leonardo Silva. Sim. Por incrível que pareça, ele substituiu, o Vitorino veio para substituir o Leonardo Silva, mas o Naldo chegou um mês depois. Ele estava jogando bem, não sei o porquê que ele foi sacado, qual o motivo disso de ter sido sacado, porque o Léo ele é muito questionado pela torcida. O Léo ele declarou que ele é cruzeirense fanático, ele torce desde criança, então acho que isso foi um ponto a favor para ele com a torcida. Só que esse ponto a favor já foi embora, a paciência já foi embora, ele está apresentando... Ele está muito pesado, ele está muito lento, ele perde quase todas as divididas com atacantes, e isso prejudica. E sobre o Vitorino, acho que o Vitorino depois que voltou da Copa, ele voltou com um futebol bem irregular. Ele teve a contusão, ficou um mês e meio fora... Voltou, está muito lento, aquelas jogadas que ele sempre costumava fazer, que é sair jogando, sair tocando a bola, não estão acontecendo. E na corrida ele está ganhando muito pouca dividida com o atacante, isso preocupa. O Cruzeiro tem jogado de maneira inconsistente, mas com o Wagner Mancini ontem deu para ver bem o padrão de jogo que ele está querendo, né? Com o Montijo mais soltando bem o lado esquerdo do time, com o Everton, Roger também pelo outro lado, e tentando colocar 2 centroavantes. Não, a gente pode falar que é de área, porque o Keirson também sai um pouco, o Farias também sai um pouco, mas já deu para notar que é um padrão que ele deve estabelecer para os próximos jogos. E lembrando ao internauta, o Cruzeiro está em 16º, com 30 pontos, 3 atrás do Atlético Paranaense, que tem 27. Mesmo se o Atlético Paranaense vencer nesse final de semana, o Cruzeiro ainda está fora da zona de rebaixamento em virtude do número de vitórias. O Cruzeiro tem 8 e o Atlético Paranaense tem 6. Agora vamos falar do Clássico de Minas, Atlético e América, o Clássico das Multidões. Uma polêmica começou essa semana, né?
os ingressos por parte do Atlético. A torcida do Atlético não vai comparecer, porque o Calil ontem desistiu dessa porcentagem que eles tinham direito. E o América, por sua vez, colocou o preço dos ingressos lá em cima. Daniel, o que você acha dessa história? Você acha que é só para alimentar a rivalidade? É uma questão de vida ou morte para o América e para o Atlético? Acho que foi uma espécie de retaliação do América em relação àquela confusão que teve no último clássico entre as duas partidas aí. A torcida do América acabou ficando do lado de fora da partida até momentos antes do início. Sim. E acredito que o América agora como mandante, a diretoria encontrou essa fórmula aí de, digamos, descontar um pouco da raiva e do prejuízo que aconteceu. O América como mandante tem todo o direito de fazer, de optar por esse tipo de situação, botar o valor do ingresso de acordo com o seu interesse. E o Calil, todo mundo sabe da postura do Calil em algumas situações, ele preferiu não se envolver tanto aí e abrir mão desse número de ingressos. Mas acho que o foco deve ser realmente na partida, é uma partida realmente importante, que vale muito para as duas equipes aí. Rodada após rodada a gente fala, essa partida é decisiva, essa partida é decisiva. Essa é mais uma partida decisiva que vai contar bastante para o rumo dos dois times aí no final da competição. E sobre essa questão dos torcedores, só para poder completar o raciocínio do Daniel, vale ressaltar que são 180 ingressos que foram disponibilizados para a torcida do Atlético, a gente não pode esquecer disso. No fim das contas, esses 180 já foram para a mão da torcida organizada do Atlético, já está na mão deles. Sim. São as vagas reservadas para aquela bateria do Atlético. E eu acredito que vai ter muito atleticano infiltrado na torcida da América. Porque a própria Polícia Militar já falou, já deu entrevista falando que sem camisa realmente é praticamente impossível barrar algum torcedor. E vamos ver como é que vai ser o comportamento da torcida. Eu acho que vai ter muito atleticano misturado. Não, isso não acontece num Cruzeiro Atlético ou Atlético Cruzeiro, porque aí é muito perigoso. Só que acredito que na hora que sair algum gol para um lado ou para o outro, alguma coisa vai acontecer. Vamos ver, né? Vamos esperar que seja nada de grave, né? Que a paz seja mantida nos estádios. Juverci, acompanhando o embalo aqui dos nossos internautas, o Vilmar Coelho, lá de Juiz de Fora, ele pergunta como torcedor apaixonado do Galo, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que falta para o Atlético sair dessa situação crítica que ele se encontra? Olha só, o Atlético, ele está apresentando um bom futebol. Ele tem um ritmo de jogo interessante. O ataque, por mais que ele esteja perdendo 1 milhão de gols em cada partida, porque é um ataque que tem um poder ofensivo muito grande, não é verdade, Daniel? É um time que ataca muito. Eu acho que o que está perdendo, o que está prejudicando o Atlético, sabe o que é? É o tanto de gols que ele está perdendo nas partidas. Acho que essa é a pontaria que não está acontecendo. Faz um gol contra o Ceará, por exemplo, 1-1. Jogou boa parte do segundo tempo com 2 jogadores a mais. E um time jogar com 2 jogadores a mais significa muito. Ainda mais quando você está jogando em casa com o apoio da sua torcida. Tinha 16 mil torcedores presentes, Sim. empurrando o clube. Mesmo assim, não saiu de um 1-1. Por quê? Porque no segundo tempo foram 16 chances claras perdidas. 16. Isso não é um número pequeno. Não é chance de você pegar e chutar a bola, passar 3 metros acima do gol, 5 metros acima. É bolas que foram ou que o goleiro defendeu, ou então que passou muito perto. Ou seja, a pontaria tem que ser acertada. Daniel, o Amaral também quer participar conosco falando do Atlético. Ele pergunta o seguinte: se o Atlético perder para o América, ele pode se considerar rebaixado? É um passo importante rumo à Série B. Mas eu acredito que ainda não. A diferença de pontos ainda não é tão grande entre os times da zona de rebaixamento e o Cruzeiro ali, que é o primeiro time fora da zona. Mas é uma oportunidade muito boa para o Atlético vencer um concorrente direto e tirar um pouco da cabeça para fora da água aí e tentar recuperar um pouco da autoestima. Em relação ao que o Juverci falou aqui, um gol atrás do outro, isso vai minando a tranquilidade e a confiança dos jogadores. Perde um gol, na hora de fazer o próximo, já não tem aquela tranquilidade necessária para converter. Sob pressão, né? Sob pressão. E isso aí eu acho que é um dos aspectos primordiais que vem atrapalhando o Atlético na temporada, essa falta de confiança, a falta de tranquilidade. Isso aí realmente a gente vê em todos os jogos do Atlético, erros de passe. Então tem que tentar controlar um pouco mais, tentar conversar. Às vezes um trabalho de uma psicóloga pode ser interessante num momento como esse. Uma vitória primordial para o Atlético,
tentar recuperar um pouco da confiança e partir aí rumo à manutenção da Série A, que não é nada interessante. Juverci, para você, tem favorito nesse clássico? Não tem favorito. E para concluir a pergunta do nosso leitor, o Amaral, que ele falou se o Atlético perder essa partida e está praticamente rebaixado, eu vou mudar para o lado do América. Se o América perder a partida contra o Atlético, ele está rebaixado. Tá aí, isso é matematicamente dizendo e, na minha opinião, não é irreversível a situação, não tem como. Não tem como subir. Matemático, aí a gente vai olhar na situação pura, ele pode sair da zona de rebaixamento caso ele ganhe, sei lá, todas as partidas. Só se ele ganhar todas as partidas, ainda torcendo para resultados a favor. O América está com 20 pontos, precisaria de pelo menos, eles falam em 43, 44, 45. Ou seja, faz o cálculo. Ele precisa de pelo menos 7 vitórias, 8 vitórias para vencer. Então, em quantos jogos? Faltam 11 jogos. É muito complicado. É muito difícil, muito difícil. Então, por isso que eu digo que se ele perder, está rebaixado. E sem contar que perder para um rival, como o Atlético, sua moral desce completamente. Apesar do Atlético ter mais tradição, ser um time considerado grande no futebol brasileiro, é claro que a rivalidade regional aqui conta muito nessas horas. E para encerrar, Juverci, Cruzeiro, Atlético e América estão nessa situação há um bom tempo. Para você, qual desses times hoje está mais preparado em campo? Mais preparado em campo, eu digo para você que é o Atlético. O Atlético é o time mais preparado em campo, mas que peca muito nas finalizações. Dos 3 times é o que apresenta o melhor futebol. Tem um volume de jogo muito grande, ele domina bem a partida, ele tem a gente pegar os números das últimas partidas do Atlético, posse de bola, às vezes o torcedor não encara aquilo como um número positivo, acha que mas o importante é a bola na rede, mas a posse de bola mostra o quê? Mostra que o grupo está trabalhando bem, não é verdade, Daniel? Isso também é importante. E as finalizações. Dos 3 times, o que apresenta o melhor futebol no momento é o Atlético. E para completar isso que você falou, Juverci, o Felipe Gonçalves, aqui de Belo Horizonte, ele está perguntando para a gente o que está faltando para o Atlético sair da zona de rebaixamento, pergunta que vocês já responderam. Mas aí ele fala em seguida, já que é um dos melhores times do Brasil. Daniel, para a gente concluir o Esporte.com hoje, você considera o Atlético, o plantel do Atlético, essa maravilha toda que alguns torcedores acham? Bom, no papel, sim. No papel, o Atlético tem um bom elenco, tem jogadores aí de qualidade, mas não adianta nada você ter um plantel, teoricamente, nota 10 e dentro de campo, nota 4, nota 5. Então, o Atlético precisa realmente rever muita coisa para esse ano ainda e para o ano que vem. E em relação a essas 3 equipes de Minas aí, eu não consigo te responder qual que está apresentando o melhor futebol atualmente. Realmente eu não consigo. A América melhorou consideravelmente em relação ao futebol apresentado no primeiro turno. O Atlético tem altos e baixos. O Cruzeiro estava fazendo uma campanha nas últimas rodadas muito ruim. No jogo de ontem já mostrou algum alento. Bem inferior à do Atlético da América, né? É verdade. Diga-se de passagem, que as partidas que o Cruzeiro estava apresentando, irreconhecível, Cruzeiro né? Irreconhecível. O Cruzeiro do primeiro semestre, que foi apontado dos 12 principais colunistas esportistas do país, 11 apostaram no Cruzeiro entre os 4 primeiros no Brasileirão. Você se lembra muito bem disso, todos os torcedores acompanham isso. Hoje o Cruzeiro é a maior decepção no país, no futebol brasileiro, nesse campeonato. Que era um time que as apostas foram feitas sobre ele e aquela eliminação na Libertadores, eliminação precoce, diga-se de passagem, acho que pesou muito, desestruturou muito a equipe. A venda de alguns jogadores, que a torcida às vezes não via ele aparecendo muito em campo, porque o torcedor às vezes ele enxerga muito o atacante. Só que a estrutura de um time, a estrutura do Cruzeiro foi abalada com as negociações e o clube está aí, penando até hoje devido a essas vendas. Daniel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Esporte.com. Juverci, é sempre um prazer tê-lo aqui. Volte assim que você quiser, a porta sempre está aberta para você. Agradeço. Então é isso, amigos. Muito obrigado e até segunda.